Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Você entende isso aí, ô Vinícius? Porém, Separar se o você... quinto. Isso aqui é dízimo, né? No tempo dos judeus. Se você resgata o dízimo, não deu o dízimo, quando você tem que dar o dízimo, você vai dar os 10% e mais 5%, um quinto. Então aí é 15%, porque você Eu resgatou. tenho que dar uma quantidade hoje. E não Aí deu. eu não dei, usei aquele dinheiro. Quando você for dar novamente, você tem que dar mais um quinto daquilo. Mais um quinto daquilo. Tá? Tem pastor cobrando dízimo pro pai, 10% pro pai, 10% pro filho, 10% pro Espírito Santo. São 30. Tem pastor fazendo isso aí. Então lê, meu bem, 32. Tocante às. Eu já li, Não, tocante no a tocante todas às dízimas. as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Pode ir até o 34. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Veja bem, quando era escolhido o dízimo, normalmente a pessoa tirava o melhor para dar de dízimo. Mas como está dizendo aqui, né, que é o dízimo do rebanho, né? Então se passasse uma ovelha manchada, tinha pessoa que era zerosa. Não, isso aí não vai, porque é uma ovelha manchada. Então ele trocou, aí ele põe uma ovelha sã. Então ela tinha o mesmo valor, tá? Porque era o zelo dele, para não deixar que fosse uma coisa manchada ao Senhor. Entendeu? Então outros serão santos, o que foi trocado, serão resgatados para o Senhor e são santos. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então não é para nós gentios, é para os filhos de Israel. Se nós analisarmos Malaquias capítulo 6, do verso 3, do verso 6 ao 12, tudo aquilo em que me roubais era para a nação de Israel, não era para a nação gentias. Os gentios depois ia vir como que aquela nação progredia e era bem-aventurada, porque eles estavam dando o dízimo, estavam cumprindo a lei. Mas eles não fizeram isso. Em que me roubais? Né? Bom, agora quando Jesus veio, ele aboliu toda essa lei da cruz. Né? A letra E. Como que foi abolida? Como já vimos que a lei judaica foi de toda abolida, não baseamos mais por lua nova o calendário da Santa Ceia, conforme fala Colossenses 2, 14 a 17, que nós já lemos, mas vamos recapitular. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aquilo ia vir porque a lei judaica chamava aio. O que é aio? No grego é um paidagogo, no português é um pedagogo, é um professor. Né? Então ela ensinou aquele povo até chegar no tempo determinado, que era a vinda do Senhor Jesus, que ia abolir toda aquela lei. Agora o professor é o mestre Jesus, por isso que ele teve que cumprir toda a lei. Nós vamos ver aqui, é sobre a apresentação da criança na igreja, que não existe mais, e tem igrejas apresentando isso aí. Em Êxodo 12, 2 a 6, isso aqui não se baseia mais em lua nova. Então vamos basear no quê? Vamos basear agora
na primeira Páscoa do povo judeu. Que aí Deus determinou datas de calendário e não de lua nova. Né? 2 e 6. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Até os, Abib. e 6. E os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, no dia 14 de abril. Né? E aí o verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa. Nós temos que se basear lá. Não mais em lua nova, porque essa lei acabou. Então agora vamos basear pelo calendário, no dia 14 de abril. Mas calendário é o... Não existia o gregoriano na época, né? Que ele falou para Moisés. Eu sei, aqui mudou o calendário gregoriano. Mas nós vamos sempre comer no dia 14 de abril. 14, o calendário judeu. O judeu, era, o primeiro dia do mês era o quê? O primeiro mês do ano era o dia Abib. Abril. E o primeiro dia? Não. Este vos será o principal dos meses. Será Abib. o primeiro mês do ano. Isso, Abib. Aí ele disse que era para engordar a ovelha e preparar, e eu guardarei até o 14º dia do mês de abril. Onde vai ser sacrificada a Páscoa. Então, é sobre isso aí que nós temos que se basear agora. Né? Letra F. A criança a ser apresentada na igreja. Apresentação de crianças nas igrejas. Lucas 2, 21 a 24. Jesus foi apresentado. Foi o último. Porque ele tinha que cumprir a lei, tanto dos judeus, porque ele era filho de judeus. Ele recebeu ele fora do templo. Pode ler, 21 a 24. 2, 21 a 24. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Falou com Maria. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Era dízima. Verso 24. E para darem... era todo macho primogênito, não era qualquer um. Não. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Cada um dava conforme a sua posse. Como o pai de Jesus era pobre, então ele deu o menos possível, um par de rolinha. Né? Você pega Mateus capítulo 5, verso 17. Hoje eles apresentam menino, mulher. Tudo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então ele cumpriu toda a lei. Ele tinha que cumprir a lei do judeu porque ele era filho de judeu. Né? E a lei e os profetas, que era a justiça de Deus, ele acabou com a lei dos judeus quando ele rasgou o véu do templo, quando ele aspirou na cruz. A letra G. O cristão é predestinado à salvação, nenhum dos seus ossos será quebrado. Esse é um caso sério. Salmo 34, versos 19 a 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Por mais pequeno que seja, não vai se quebrar. Por quê? Paulo, lá no capítulo 11 de Coríntios, ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo foi até apedrejado, né? Foi espancado, arrastado pela rua, descido num texto no muro alto, né? Mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Né? Por que isso?
O predestinado deve ser imitador de Jesus Cristo. Em João capítulo 19, verso 36. Quando foram crucificar Jesus. Pode ler o verso 34 a 36. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Está vendo? E eu, até o verso. Isso aí. E o justo não pode ser quebrado porque ele é imitador de Cristo. Na hora que foram sacrificar a ovelha também na primeira Páscoa, Deus falou, não quebreis os seus ossos. Né? Isso. Porque a ovelha representa hoje o homem. Por isso que Jesus diz assim, ainda há muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, e elas ouvirão, ouvem a minha voz e me conhecem. Não era judia, né? Mas era. Tá Iriam vendo? receber. Então eram gentios. Agora a letra I. Não pregar que Adão era perfeito. Tem muito que pregar, Adão era perfeito. Então vamos ver se a Bíblia fala isso. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Perfeito só o Pai, né? Só Jesus. 29. Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Reto é perfeito? Reto segue numa... Reto é reto, retidão. não é perfeito. Adão era reto porque ele não tinha pecado. Ele né? foi criado... Mas ele não era perfeito porque ele não era um conhecedor do bem e do mal ainda. Perfeito, ele é total sabedor de todas as coisas, assim como Jesus. Aí nós vamos ver então qual a contradição do primeiro Adão para o segundo Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão, Jesus. Ele recebeu vida de outro, por isso que ele era alma vivente, e Jesus era espírito vivificante. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Dependia de outro para viver. Né? Jesus não dependia, ele era espírito vivificante. O primeiro Adão é formado da terra, é terreno. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Diferente. Então entra total em contradição. E como que eles querem dizer que é perfeito? Nisso eles colocam Jesus como coitado, mentiroso. Se é terreno, não é perfeito. Tá vendo? Né? Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. O primeiro Adão é carne, enquanto que o segundo Adão é Cristo, é espírito. E a letra J. O crente predestinado sabe quem são os 24 anciões. São os 24 profetas da Bíblia. Primeiro, Moisés. Segundo, Josué. Terceiro, Elias. Quarto, Eliseu. Quinto, Samuel. Sexto, Davi. Sétimo, Neemias. 8, Isaías. 9, Jeremias. 10, Ezequiel. 11, Daniel. 12, Oséias. 13, Joel. 4, Amós. 14º Amós. 15º Obadias. 16º Jonas. 17º Miqueias. 18º Naum. 19º Abacuque. 20º Sofonias. 21º Ageu. 22º Zacarias. 23º Malaquia. E 24º
João Batista. Esses são os 24 anciões de que fala o Apocalipse, que é uma incógnita. Muitas das pessoas não sabem disso.